Oi, gente, como é que vocês estão? Bora pro quarto vídeo da pintura da Frieren que eu tô fazendo, que eu tô explicando os processos e comentando sobre algumas dúvidas que a galera tem. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo e eu queria que você deixasse aqui no comentário qual dúvida que você tem com relação à ilustração digital. Pintura ou fundamentos mesmo, qualquer coisa que eu possa ajudar para eu poder trazer em algum vídeo futuro. E falando em dúvidas, eu já vou deixar aqui no ar um pensamento. Se você não está com dúvidas, talvez esteja faltando estudar. Essa semana eu estava falando com um amigo sobre isso, é impressionante o quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente não sabe nada. Se por acaso você estiver chegando aqui no canal agora, eu sou a Miki, eu moro no Japão e eu faço ilustrações. Eu tô estudando nesse momento para tentar trabalhar com ilustrações para card game. E esse é o quarto vídeo de uma sequência de vídeos onde eu tô mostrando um pouco do meu processo, desde o desenho até a pintura. Bom, vamos lá então, voltando para a ilustração aqui, né? Eu acho que eu já quero começar falando sobre uma coisa que eu vejo ser comum na galera, né, que tá começando a fazer. Quando você tá pintando, é importante tomar cuidado sobre que cor você tá dando pick color, sabe? É muito comum vocês darem pick color sem pensar muito e só sair passando o brush em qualquer lugar, sabe? Se eu tô pegando uma cor que tá na luz, eu preciso pintar aquilo que tá na luz. Se eu tô pegando uma cor que tá na sombra, eu vou pintar o que tá na sombra. Quando a gente fala sobre separar os valores, é sobre isso. Os valores, né, que são da sombra não se misturam com os valores da luz, gente. Só uma rápida explicação aqui pra vocês, né? Quando eu falo valores, o que eu tô falando? Pra vocês irem se habituando com os termos também, porque é mais fácil, né, de explicar quando vocês sabem os termos. Valor, gente, nada mais é do que o quão claro, quão escuro é essa cor, tá? Quando nós temos essa parte aqui, ó, de cima pra baixo, a gente tá falando de valor. Quanto mais escuro, mais claro. Quando essa barrinha, esse círculo, nosso pick color aqui, ela vai pra direita ou pra esquerda, é a saturação da cor. E aqui é o hue, é a cor que a gente vai escolher. Você pode ver isso bem separadinho aqui no color slider. Aqui nós temos o hue, o valor e a saturação. É a mesma coisa que temos ali, só que aqui separado é um a um individualmente, né? Então, por exemplo, se sua pintura tá ficando sem cor, provavelmente você tá trabalhando muito nessa área. E isso é muito comum quando você começa pintando muito perto já do branco, os seus tons, que nem são os mais claros às vezes, já começam muito aqui perto do branco, aí vai ficando cada vez mais difícil de você escurecer, porque vai parecer muito longe uma cor da outra, talvez. Ou até mesmo o contrário, das pessoas escurecerem e virem muito perto do preto. Quanto mais perto do preto ou do branco, mais desaturado é a sua imagem. Então tentem não trabalhar tanto nessa área, sabe? Se você quer uma cor, uma imagem mais colorida. Nessa eu der pick color aqui nesse azul, que é um azul bem vivo, olha como ele tá bem aqui pra direita, bem perto do mais saturado, assim. Aqui na pele dela, olha, ela não tá tão aqui, tá vendo? Sempre fiquem de olho em que área que você tá trabalhando isso. O meu mais escuro tá aqui, olha, bem saturadinho e tal, porque eu quero trazer esse calorzinho, tempo quente. E um fato interessante é que as... Hey, listen. Obrigada pelo follow. E um fato interessante aqui é que a sua imagem, ela pode viver sem a cor, se os valores estiverem corretos. Quando você cria uma layer de color, modo color, ou modo cor, se tiver em português, e pintar de preto ou branco, ele vai tornar tudo aquilo que tá embaixo dele preto e branco. Isso serve para qualquer aplicativo de desenho que eu conheço, que dá para desenhar. E aí você pode
prestando atenção se os valores de luz e sombra estão realmente separados. E lá vamos nós para a etapa do Speed Paint aqui, né? Não tem muito como fugir disso, a não ser que você queira um vídeo de 2 horas de eu desenhando e falando, mas eu já faço vídeo lá na Twitch, né? Eu já faço live lá na Twitch, né? Então, se você tem interesse em assistir eu fazendo tudo isso em tempo real, a gente consegue trocar uma ideia enquanto eu desenho e você vai conseguir acompanhar em tempo real, né? Esse vídeo aqui, essa parte do Speed Paint tem acelerado em 15 vezes, tá, gente? Pra caber, pra não ficar um vídeo tão longo assim. Até porque eu não retiro os erros que eu faço durante a pintura. Se você notar, vai ter coisas que eu faço e desfaço, ou às vezes até coisa assim mais longa que eu fiz, que eu larguei mão, sabe? Inclusive é uma coisa muito legal de fazer nessa etapa, tudo que você for fazer de novo, você fazer uma camada nova também, pra você poder comparar com como estava antes de você fazer isso, até mesmo pra você poder confirmar se aquilo que você fez tá indo pro rumo certo, se você tá acertando ou se você tá errando com aquelas pinceladas que você tá fazendo agora. E fica muito mais fácil de, caso não esteja ficando bom, é só você refazer, né? Não precisa apagar, é só você tirar aquela camada, a visibilidade da camada e fazer de novo. Bom, nessa etapa o que eu faço eu vou dar uma passada de render em tudo, né? Eu vou adicionar mais tons de valores, de cores, algumas correções aqui e ali que vão ficando mais visíveis conforme você vai pintando, arrumar valor, começar a deixar o shape do cabelo um pouco mais legal também, da separação de sombra e luz. Isso eu vou tentar fazer nela inteira praticamente, tá, gente? Não é só no rosto. Eu gosto de começar pela parte mais importante do desenho, que nesse caso é o rosto, né, dela, a parte onde vai ser o ponto focal da imagem. Pode acontecer de ser o rosto e a arma da personagem, o rosto e a mão, por exemplo. Eu acabo começando por ali e depois eu vou estendendo a área de render conforme, né, eu vou pintando. E mesmo que essa seja a etapa onde eu falo é hora de dar o zoom, tem que tomar muito cuidado ainda, tá, gente? Não é porque é a hora de dar o zoom que você tem que dar aquele zoom. Vamos supor, você vai pintar o olho da personagem, o olho dela não tem que estar ocupando a tela por inteira, gente. E é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Isso por quê? Porque a partir do momento que você começa a não enxergar da onde tá vindo a sua luz, da onde tá vindo a sua sombra, qual é a cor da sua luz ambiente, você começa a ter problemas na hora de pintar, você começa a se confundir. Eu faço feedbacks lá na live, né? Quando as pessoas compram com pontos, eu posso fazer o feedback. E esse é um dos problemas mais frequentes, sabe? A incongruência da luz e da sombra. Afinal, de onde tá vindo a luz e a sombra desse seu desenho? Eu fico sempre batendo nessa mesma tecla, porque eu acho que muita gente, muita mesmo, chega em mim falando que a dificuldade dela é o render, é renderizar, é acabar o acabamento, né, do desenho. E quando eu pego pra fazer o feedback, não é ali onde tá a maior dificuldade. Normalmente as pessoas acho que ficam tão focadas por conta de, talvez por conta do artista que você gosta ou do tipo de arte, né? Hoje em dia Splash é muito em alta, Splash tem um render fenomenal e tal. As pessoas ficam tão focadas em eu quero aprender a renderizar, que começa a pular a etapa mais essencial, que é melhorar a luz e a sombra. Porque, na verdade, quando a luz e a sombra estão corretas, o desenho já começa a parecer renderizado, sabe? O render é só o polimento, gente. Então, se você olha pro seu desenho e você sente que ele não tá 3D o suficiente, isso não é render, isso é luz e sombra normalmente. Por isso que é muito importante essa coisa de não dar muito zoom e usar muitas referências de luz e sombra. E estudar observação, estudar os velhos mestres. Fora que começa a ter o problema de overmodeling, né? Que é aquele excesso de ruído. Às vezes por excesso de valores, talvez misturados, ou até mesmo de textura. Mas mais uma vez voltamos se tem excesso de valores e excesso de textura em lugares espalhados, muito provavelmente você tá errando na luz e na sombra. E aí acontece com muita frequência de você começar a achar problemas como você foi lá e fez a sombra.
E aí dentro daquela sombra tem algum outro objeto e por algum motivo você vai lá e faz outra sombra projetada ali dentro, vamos supor, sabe? E se você já tem uma sombra ali, você não vai ter outra sombra. O que você pode trabalhar dentro da sombra são os reflexos, as luzes ambientes, as luzes refletidas, as oclusões, mas tem que tomar cuidado de não ficar fazendo sombra dentro de sombra e luz dentro de luz, sabe? E é uma coisa que eu vejo com muita frequência, por isso que eu tô aqui comentando sobre. Eu queria que vocês me falassem se vocês iam gostar de que eu trouxesse um vídeo, talvez com algum tipo de feedback apontando, porque talvez fique um pouco difícil de visualizar tudo isso que eu falo, só imaginando, né? Me deixa nos comentários se vocês querem. Eu posso tentar sortear alguém pelo Instagram, pelo Twitter ou até pela Twitch mesmo, vou ver direito, mas sigam nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de como que eu posso estar fazendo isso. Acredito que se eu tiver com uma ilustração onde eu posso estar apontando tudo isso que eu tô falando, possa ser um pouco mais fácil de entender, de visualizar os problemas e tal, né? Então, vamos falar sobre isso depois também. Outra coisa que eu queria falar sobre, né? Tomar cuidado na hora de você desenhar, de você pintar, no caso, o cabelo, de você evitar fazer o fio a fio. É outro problema bem comum, em que eu acho que praticamente todo artista que começa a estudar mais no digital vai acabar fazendo por conta da facilidade de mexer, né, o tamanho do fio e não só digital, acho que no tradicional também é bem comum de ver, né? Mas sempre pensar em mechas maiores e não só em desenhar cada mecha, mas também no volume daquela mecha e para onde ela tá virada, se ela tá batendo luz ou se ela tá na sombra, sabe? Pensa que o fio também vai ter o efeito da luz e da sombra batendo nela. Mas o vídeo foi esse, gente. Realmente, assim, eu quero mostrar que não é rápido esse processo, igual eu falei, esse vídeo tá acelerado em 15 vezes. E ainda assim, vocês podem ver o quanto que, né, já estamos no 4º vídeo e vai ter o 5º, tá? Já adiantando antes de terminar, esse não é o último vídeo, vamos sim ter mais um, né, que realmente finalizando a ilustração. E esse daí é o antes e depois. E realmente eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, onde é um pouco mais devagar, eu vou explorar o mesmo desenho, eu vou explorar vários vídeos, mas que eu posso mostrar com um pouco mais de calma cada etapa, né? Porque não é rapidinho, gente, não é uma coisa que você tem que fazer correndo, sabe? No momento que a gente tá falando sobre aprender, estudar e melhorar, não é etapa muito de pensar em velocidade, eu acho, sabe? Eu já vou cortar por aqui o processo. E não adianta ter muita pressa nessa etapa do render. É uma etapa que precisa de paciência, precisa de calma. E espero que vocês tenham entendido as informações que eu fui passando no vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, porque eu vou tentar ajudar vocês com o que eu puder. E até a segunda parte do vídeo do render. Tchau!